Jeremias 36 nos conta uma história poderosa. A Bíblia fala que Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, nós temos um problema. O povo se desviou, eles não querem mais saber de mim, nós precisamos de alguma forma fazer com que eles se convertam, que eles larguem os seus maus caminhos, que eles se arrependam. Então Deus fala para Jeremias: Jeremias, escreva um rolo, com tudo aquilo que eu tenho te dito desde o início até os dias de hoje. Então Jeremias manda chamar Baruque, o escrivão, e Baruque começa a escrever em um rolo tudo aquilo que Jeremias havia ditado para ele, que Deus havia falado com Jeremias. Então Baruque pega aquele rolo com toda a palavra de Deus e leva até o templo. E ele começa a ler aquele rolo no templo, e quando ele termina, as pessoas estão indignadas, principalmente os oficiais do governo, que chegam para Baruque e falam: Baruque, nós não estamos entendendo isso, estamos indignados com o que você está falando, nós iremos pegar esse seu rolo e levar para que o rei examine. E além disso, Baruque, se eu fosse você, se escondia e fale para que Jeremias se esconda também, porque o rei irá atrás de vocês. Enquanto eu estava lendo, eu me peguei pensando: quantas vezes da nossa vida nós não recebemos projetos de Deus, sonhos de Deus, promessas de Deus, projetos, realizações de Deus. Assim como Jeremias recebeu a palavra de Deus através de um rolo, tudo que Deus havia lhe dito estava naquele rolo. Às vezes nós também recebemos coisas de Deus, coisas da parte dele para nos abençoar, para nos fazer ter sonhos, para nos fazer ter projetos, e parece muitas vezes que assim como aquele rolo foi roubado de Baruque, os nossos projetos e sonhos que Deus nos fez sonhar também são roubados. Será que só eu já tive a sensação de que as circunstâncias da vida pegaram tudo aquilo que Deus tinha me falado e o planejamento que Ele tinha colocado no meu coração e levaram embora? A grande verdade é que muitas vezes da nossa vida, as circunstâncias fazem isso. Quais são os seus sonhos que parecem ter sido roubados? Será que a pandemia roubou os seus sonhos? Será que a crise roubou os sonhos que Deus tinha te feito sonhar? E a grande questão é que Deus não está muito se preocupando com os rolos da vida nesse momento, com propriamente as coisas que parecem ter sido roubadas, mas Ele está se preocupando com o meu e o seu posicionamento perante essas situações. A Bíblia vai falar que Baruque foge e se esconde. Então Baruque, nesse momento, ele está tendo uma atitude de resolver o problema com o seu medo, a sua angústia, fugindo para algum lugar e tomando uma atitude na sua força. Só que a grande verdade é que um pouco para frente na narrativa bíblica, a Bíblia fala o seguinte: o rei não os achou porque Deus os escondeu. E existe uma grande diferença em se esconder e ser escondido por Deus. Se esconder fala sobre isso, sobre esse esforço próprio, sobre eu querer resolver situações na força do meu braço. Só que quando eu decido ser escondido por Deus, aí que eu tenho vitória. Porque eu tô olhando para cima e falando: Deus, parece que tudo acabou. Parece que aquilo que o Senhor me prometeu foi roubado, mas ainda assim eu decido acreditar num Pai de amor. Num Pai que me ama, que me guarda, e eu decido, ao invés de sair e me esconder na minha força, me entregar nos seus braços e falar: Jesus, me esconda, porque quando você me esconder, eu sei que eu vou ter vitória. E a Bíblia vai nos falar que quando Jeremias descobre que o rei tomou o rolo, e a Bíblia fala que o rei destruiu aquele rolo, ele fica indignado. Porque tudo aquilo que Deus tinha mandado para ele, tinha direcionado para ele, parece ter sido destruído. Na nossa vida é assim também às vezes, não é? Só que Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, você está falando que o rolo foi destruído? Tudo aquilo que eu te disse foi destruído, Jeremias? Isso é o que você está falando, porque eu tenho algo novo para você, Jeremias. Então Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, sabe isso? Tudo isso que eu te falei, toda essa história que eu te contei, tudo isso que eu te disse, que eu pedi para que você escrevesse, foi destruído, Jeremias. Reescreve. Reescreve, Jeremias, porque todo dia é uma oportunidade de viver algo novo. Eu quero te falar que Deus não falha, Deus não erra. Se não deu certo da primeira vez, se parece que os sonhos foram roubados na primeira vez, se parece que não deu certo, Deus não falha. Se não deu certo na primeira vez, Ele tem algo para te ensinar na segunda vez. Creia que as glórias e as bênçãos da segunda casa serão maiores que a primeira. E a Bíblia vai falar que no segundo rolo houveram acréscimos, porque existiram coisas
que você não tinha maturidade para entender ainda no primeiro rolo, mas que no segundo rolo, no pós-processo, você pode receber de Deus. Entenda que coisas podem ser destruídas, momentos podem ser destruídos, mas a palavra dele ao nosso respeito, que está no nosso coração, essa não pode ser destruída. Decida não se esconder. Decida ser escondido por Jesus. Essa era a reflexão de hoje. Minha oração é que isso encontre um terreno fértil na sua vida, como uma semente no seu coração, que isso venha germinar. Em nome de Jesus, amém e amém.